Evangelho, João capítulo 9, versículos 1 a 41. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou os seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito a lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele. Então, os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: Tu sim és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: Espantoso! Vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: Tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: Acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu o estás vendo.
é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: Eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: Porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No nosso evangelho, nós vemos um trecho retirado da narrativa de João. João, pessoal, é marcadamente um evangelista que quer nos apresentar Jesus como Messias, como Filho de Deus que foi enviado ao mundo. Para isso, ele faz durante a sua narrativa do evangelho várias catequeses. Elas são conhecidas como uma parte do evangelho compreendida entre os capítulos 2 até o capítulo 11, que costumamos chamar de Livro dos Sinais. O trecho que a gente lê hoje, ele faz parte dessa catequese. É através do sinal da luz que João vai descrever a ação curadora e libertadora de Jesus, que é a luz do mundo. Esse episódio é situado no ambiente da festa das colheitas, e um dos ritos mais marcantes dessa celebração era a iluminação de 4 grandes candelabros no Templo de Jerusalém. No centro dessas narrativas, nós vemos Jesus, que caminhava junto com seus discípulos e um cego. Os cegos, pessoal, eram uma das categorias dos excluídos do tempo de Jesus. A cegueira de nascença era considerada um grande castigo de Deus. E ainda havia a discussão sobre o motivo da cegueira. Se a culpa era de algum pecado cometido pelos pais da pessoa, ou se a própria criança havia cometido um pecado no ventre da mãe, para que ela nascesse cega. Olha aonde chegava o pensamento daquele povo. De acordo com o que se acreditava naquele tempo, o castigo de Deus era proporcional à culpa da pessoa. Era proporcional aos pecados que tinham sido cometidos. E nesse contexto, a cegueira era considerada a consequência de um pecado gravíssimo, porque uma pessoa ser privada da visão e, consequentemente, ser privada do poder de ler as Sagradas Escrituras devia ser o resultado de um grande pecado cometido, ou por ela ou pelos seus pais. Era uma verdadeira maldição. Os cegos também eram impedidos de participar das cerimônias religiosas que eram realizadas no templo. Era realmente, gente, muita carga nas costas deles, muita exclusão para os cegos. Gente, nós precisamos ver que a narrativa do Evangelho de hoje, ela não é um relato histórico, né? Ela não é uma reportagem sobre a cura de uma pessoa em particular. Nós precisamos perceber no nosso texto uma catequese, onde o cego que nos é apresentado é o símbolo de todas as pessoas que vivem presas na escuridão, que são privadas do acesso à luz, que são vítimas dos esquemas e das cadeias que impedem que elas cheguem à plenitude da vida. Não que a cura não tenha sido realizada, mas ela precisa ser enxergada nesse contexto teológico, nesse contexto abrangente. Ela precisa ser enxergada dentro da pedagogia de Jesus. Por outro lado, Jesus é a verdadeira luz que veio a esse mundo para iluminar o caminho e a vida de todas as pessoas, para libertar todos os que estão presos nas trevas ou que são impedidos por outras pessoas de terem acesso à luz. A narrativa é dividida em várias cenas. Vamos tentar refletir e analisar cada uma delas. Na primeira cena, Jesus e seus discípulos ficam diante de um cego de nascença, e como a gente viu, a cegueira era considerada um castigo que Deus dava para as pessoas que tinham cometido um pecado muito grave. Por isso, os discípulos fazem para Jesus a pergunta sobre quem havia pecado, para que ele nascesse cego, se tinham sido seus pais ou ele mesmo. Reparem, como seria absurdo o entendimento dele ter pecado ainda no ventre da mãe para que tivesse nascido cego. E Jesus rapidamente tenta desmontar essa crença, dizendo que a cegueira dele não era resultado nem do pecado dele, nem dos seus pais.
Esse foi o momento oportuno para que Jesus se apresentasse como sendo a luz do mundo e revelasse aos discípulos a sua missão de levar a luz a todas as pessoas, a sua missão de tirar da escuridão todos os que viviam nas trevas. Na segunda cena, a gente vê Jesus passando do discurso para a ação. O gesto feito por ele, diante de todas as pessoas, mostra a reprodução do gesto da criação de Deus, onde Deus modela o barro e forma Adão. A saliva tinha a intenção de transmitir a energia vital, o sopro, a vida de Deus que seria transmitida pelo próprio Deus. Quando Jesus junta a sua saliva ao barro, ele está transmitindo àquele cego a sua própria energia vital, que iria dar luz aos seus olhos. Jesus faz dele um homem novo, animado pelo seu próprio espírito. Mas reparem que a cura não se dá de maneira imediata. Jesus pede que ele vá primeiro se lavar na piscina de Siloé. A disposição do cego em obedecer Jesus representa a sua adesão verdadeira a ele. Percebam também que João faz questão de dizer que o significado de Siloé é enviado. O cego deve ir se lavar nas águas de Jesus, nas águas do enviado de Deus, onde ele será purificado de todo o pecado e retirado das trevas e da escravidão que estava aprisionando a sua vida. Jesus quer fazer dele um homem novo, um homem livre. Nós podemos ver também, pessoal, uma catequese sobre o batismo. Ou seja, todo aquele que quiser sair das trevas onde se encontra, a fim de poder viver na luz de Deus, deve passar pelo ritual do batismo, deve aceitar a mensagem de Jesus e aderir à proposta que ele oferece. Deve se lavar nas águas do enviado, nas águas de Jesus. Numa terceira cena, a gente vê as pessoas que vão se aproximando do cego, ou agora do ex-cego, e são várias pessoas do seu convívio, pessoas que eram conhecidas dele. Essas pessoas que vão se aproximando, elas assumem diversas atitudes em relação à cura dele. Os primeiros que se aproximam, seus conhecidos, eles veem aquele homem que era inválido e dependente de todos e percebem que veio de Jesus o dom da libertação para ele. Talvez essas pessoas até quisessem ter também um encontro mais próximo com Jesus, mas não ao ponto de darem um passo definitivo. As suas vidas estavam presas na inércia, no comodismo, que impede que eles saiam de seus lugares, já bem instalados, para irem ao encontro da luz de Deus. Logo após aparecem em cena os fariseus. Eles sabem o que Jesus podia fazer, mas eles se recusam, de maneira intransigente, a receberem o dom que provinha dele. Eles não estão dispostos a abandonarem os seus esquemas, os seus costumes marginalizantes. Ou seja, eles não estão dispostos a saírem das trevas para irem ao encontro da luz. E muito pior do que isso, não bastasse não quererem ir ao encontro da luz, que é Jesus, ainda entram em combate contra Jesus, para que a sua luz não viesse expor as trevas em que eles optaram viver. E também não querem deixar que outras pessoas façam a mesma opção que o cego fez. Em seguida aparecem os pais do cego. Eles, por sua vez, se limitam apenas a reconhecer o fato que haviam testemunhado, mas não se comprometem nem mesmo na defesa do seu filho. A atitude deles é explicada pelo evangelista como uma reação ao medo de serem expulsos da sinagoga. E para o judeu, ser expulso da sinagoga era como uma excomunhão. Eles perdiam contato com a comunidade e ainda corriam o risco de serem taxados de hereges ou de apóstatas. Apóstata, para quem não sabe, é aquela pessoa que abandona a sua fé. Ou seja, eles perdiam os seus pontos de referência, as suas ligações comunitárias e ainda corriam o risco de ficarem marginalizados, vivendo à margem da sua sociedade, sendo colocados de lado. Ou seja, pessoal, eles preferiram ficar na comodidade da sua posição comunitária, mesmo sabendo que ela era sustentada por esquemas de injustiças e de opressão. A figura desses pais representa todas as pessoas que preferem ficar na sua situação de escravidão para não ter que provarem às autoridades constituídas, mesmo que elas representem a causa de
toda a escravidão e de trevas em que vivem as pessoas ao seu redor. Elas não entram em combate. Elas preferem ficar no seu comodismo, elas preferem ficar caladas do que aceitarem verdadeiramente a luz que vem de Jesus, que quer tirar todos dessa situação. Agora percebam, na mudança progressiva pela qual passou a vida desse homem que foi curado por Jesus da sua cegueira. Percebam como a vida dele foi transformada. No começo, quando ele ainda estava meio atordoado com a sua cura, com a mudança radical que ele havia sentido na sua vida, e ele é perguntado sobre onde podia encontrar Jesus, ele responde que não sabia. Mais adiante na narrativa, quando lhe perguntam quem era Jesus, ele responde que é um profeta. A luz que havia iluminado a vida daquele homem vai causando uma transformação progressiva na sua vida. E um pouco mais à frente, quando ele é intimado pelos fariseus a renegar Jesus, ou seja, a abandonar a luz que ele havia recebido, a luz que havia entrado na sua vida, e a liberdade que isso havia proporcionado a ele, ele passa a argumentar com seus inquisidores, de maneira inteligente, firmando sua posição e negando-se a voltar à situação de trevas que havia vivido antes. Ele se mostra realmente um homem livre, transformado, sem medo daqueles que antes haviam sido os responsáveis por fazê-lo viver nas trevas, na escravidão, na situação de marginalidade, afastado de todos. Ele passa a ser uma testemunha da luz. E ao final do texto, quando Jesus encontra com o agora ex-cego, ele faz o convite para que ele aderisse ao Filho do Homem. E fazer a opção voluntária por Jesus era a resposta que Jesus esperava. E a resposta foi imediata. Ele aceita imediatamente e se prostra aos pés de Jesus. A trajetória desse cego mostra o caminho que deve ser seguido por toda pessoa que é apresentada a Jesus e tem o desejo de caminhar com sinceridade na sua fé. O primeiro passo é o encontro com Jesus, que vem seguido pela adesão voluntária da pessoa que o encontra. E, por fim, por um amadurecimento progressivo da sua fé. Quando esse amadurecimento vai chegando à sua plenitude, o mais importante para a pessoa é seguir Jesus, é seguir seus ensinamentos, seu projeto, independentemente de tudo o que possam pensar os outros que estão à sua volta. A pessoa se torna verdadeiramente livre. Pessoal, o evangelho desse domingo nos mostra diversas maneiras de não aceitar a luz libertadora de Jesus. Existem aquelas pessoas que se opõem de maneira frontal à proposta de Jesus, porque não querem abrir mão dos seus privilégios. Muitas vezes fundamentados, como a gente viu, em esquemas opressores e marginalizantes, porque escondem suas atitudes nas trevas, e a presença da luz causa muito incômodo para eles. Existem também aqueles que têm medo de enfrentar as críticas dos outros, de serem mal vistos pelas pessoas que detêm o poder. E por isso se deixam manipular pela opinião delas. Aceitam sua condição de vida nas sombras, ao invés de buscarem viver na luz. E por fim, existem aquelas pessoas que até sentem simpatia pela proposta de Jesus, mas que não têm iniciativa suficiente para sair do seu estado de acomodação, da sua inércia. Talvez porque isso lhes cause algum desconforto que eles não estão dispostos a suportar. Que nessa semana a gente possa fazer uma boa reflexão nas nossas vidas, para que nós consigamos perceber qual dessas situações prende mais a nossa vida, qual dessas situações nos impede de fazer, de maneira livre e sincera, uma adesão verdadeira a Jesus e às suas propostas para a gente. E seja lá qual for a nossa maior dificuldade, que nós possamos, com a ajuda do próprio Jesus, nos libertar dela, saindo de toda a situação de escravidão ou de sombras que possam estar querendo envolver a nossa vida, para que possamos buscar com determinação o caminho da luz, o caminho da libertação e da vida plena junto de Jesus. Certamente, assim como o cego do Evangelho, nós veremos a nossa vida de fé amadurecer progressivamente, até que estejamos plenamente vivendo na luz de Jesus.
Pessoal, esse era o nosso recado de hoje. Muito obrigado a quem nos ouviu até aqui. Não esqueçam de deixar um like, um comentário, de compartilhar o nosso trabalho, de se inscrever no nosso canal. Não esqueçam de nos ajudar a evangelizar. É o pedido que eu faço a cada um de vocês. Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Obrigada, Antônio. Obrigado, ouvintes. Tenham uma boa semana e que Deus abençoe a todos.